Fala galera, tudo bem? Bem-vindo aí a mais uma aula do nosso curso de Introdução ao Python, né? Hoje é a aula 4. A gente vai tratar do tema arquivos de texto. Esse é um tema bastante importante para quem trabalha principalmente aí com simulação numérica, porque grande parte dos programas simuladores trabalham aí com arquivos de entrada e saída no formato de texto. Então vamos ver como é que o Python permite que a gente trabalhe esse tipo de situação. Inicialmente a gente tem que estar na pasta de trabalho e os arquivos que a gente eventualmente for usar tem que estar dentro dessa pasta. Então inicialmente a gente tem aqui uma pasta, um arquivo composição.txt e prod.txt que a gente vai falar daqui a pouco. Então vamos criar um novo arquivo, new python3. Vamos colocar um markdown para iniciar aqui o nosso programa, né? Então a aula de hoje vai ser sobre arquivos de texto. Tá? E eu vou começar criando um arquivo novo. Para eu criar um arquivo novo, eu vou simplesmente usar a seguinte sintaxe. File1 é igual a open, um nome de arquivo qualquer, nome, arquivo.txt, por exemplo, e na opção W, quer dizer, eu vou escrever um novo arquivo. Uma vez que eu faço isso, o meu arquivo já está criado. Se eu olhar aqui a minha lista de arquivos, o meu arquivo já está criado. Tá? Eu faço tudo o que eu quiser fazer dentro desse arquivo e no final, file1.close. Pronto. Abri e fechei o meu arquivo de texto. Então aqui a gente consegue ver que o arquivo foi criado. O Python permite que a gente use comandos do sistema. Então no caso aqui, como eu tenho Windows, o meu sistema operacional para a linha de comando é o DOS. Se eu der uma exclamação dir, por exemplo, e executar, ele vai me mostrar quais são os arquivos, né, que eu tenho no meu drive. Se eu executar, então, essa linha, e essa linha, e essa linha, observem que eu criei ali um arquivo, nome arquivo.txt, e ele não tem nada. Né? Se eu quiser ver o que tem no conteúdo desse arquivo, eu uso o type, né, do DOS, esse comando, type nome arquivo.txt, ele não vai ter nada, porque eu simplesmente criei o arquivo e não fiz nada com ele. Existe uma forma alternativa da gente abrir um arquivo, que é usando a função with. Então, with open, aí aqui eu ponho o nome do arquivo, nome arq2, por exemplo, .dat, vamos colocar isso aqui no modo escrita, as file. E aí eu faço alguma coisa, né? Por exemplo, file.write qualquer texto. Python 3.0. Observem que a hora que eu faço isso, eu estou abrindo, né, esse arquivo, que eu coloquei o nome aqui dentro, no formato W, e daqui a pouco a gente vai falar desses formatos, as file. Ou seja, eu estou criando uma variável file e assignando esse arquivo nela. É a mesma coisa, tá? Que essa aqui. Com a diferença que tudo que eu escrevi aqui dentro desse with vai ser executado e vai fechar automaticamente o arquivo no final. Então, se eu executar essa linha, né? Se eu der uma olhada em como é que está esse arquivo, então aqui se eu der um type, nome arq2.dat, ele vai ter ali dentro esse Python 3.0, que é o que a gente digitou, assignou para dentro dele. Tudo bem? A abertura de arquivos, a forma como eu abro um arquivo, ela tem três formas diferentes. A primeira delas é o W, que seria write ou escrita, né? Uma outra seria o R, de read ou leitura, e o A, que é o append, ou adicionar, né, informação. Então, vamos fazer exemplos de cada um deles. Vamos criar uma variável, eu vou chamar de file1, que vai ser um open texto.txt, e eu vou usar isso aqui como arquivo de escrita. Aí eu quero escrever nessa linha. Para eu escrever, eu vou usar o método write. File1.write. E eu coloco o texto que eu quiser aqui. Primeira
linha. Como eu tô... O /n vai ser aquele caractere especial que a gente discutiu nas aulas anteriores, que vai fazer com que eu pule de linha, né? File 1.write, segunda linha. File 1.write, terceira linha. E a gente fecha esse arquivo. Então, o que eu fiz? Eu criei um arquivo novo que se chama arquitexto.txt no modo escrita, né? Gravei 3 linhas separadas e executei. Se eu for ler o conteúdo dessa linha agora, o que eu vou receber? Type. Lembrando que o type é um comando do MS-DOS, tá? Não é um comando do Python. Type arquitexto.txt. Dentro do arquivo, então, eu tenho um arquivo do tipo texto com essa informação, primeira, segunda, terceira linha. O que vai acontecer se eu executar esse arquivo mais uma vez? Será que eu vou escrever de novo primeira linha aqui no final? Ou eu vou apagar tudo? Como eu escolhi o W, que significa escrita, ele vai apagar todo o arquivo. Então, se eu executar isso aqui de novo, ele apaga o arquivo inicial e grava as informações que eu quero. Então, tem que tomar bastante cuidado, né, ao executar esse tipo de comando nesse modo, que às vezes a gente pode perder informação importante aí. Bom, vamos fazer agora o seguinte, file, lembrem-se que isso aqui está fechado, essa variável já não existe mais, né? File, vamos pôr um outro nome só para não confundir, file2 vai ser igual a open, esse mesmo arquivo, né? arquitexto.txt, só que agora eu vou abrir como A, eu vou abrir na opção A, ou seja, append. E aí eu vou colocar file2.write, quarta linha, né? /n, file2.write, quinta linha, /n, file2.write, sexta linha, e vou fechar esse aqui, file2.close. O que eu fiz? Eu abri esse arquivo que já existia, né? E eu adicionei informações. Eu dei um append de informações, né? Então, se eu olhar o meu arquivo agora, type arquitexto. Ixi, eu fiz errado, então ele deu errado. Vamos executar novamente. Texto, isso, arquitexto.txt. Então, ele vai ter primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta. Porque antes, lembrem-se, eu tinha apenas essas 3 linhas. Agora eu adicionei, passei a ter mais essas 3. Tudo bem? Bom, como é que eu faço para ler o arquivo? Esse type, lembra, é um comando do MS-DOS, né? Eu não estou trazendo nada para o Python de informação com relação ao arquivo. Como é que eu faço para ler o arquivo de texto dentro do Python? Eu vou usar o modo R, né? O modo leitura. Então, vamos chamar lá file3. Vai ser, então, open arquitexto.txt, só que agora no modo de leitura. Existem alguns comandos diferentes que eu posso usar para ler, tá? O primeiro deles é o read. Então, file3.read. Na hora que eu executo isso, ele vai ler todo o meu arquivo de uma vez só, tá? Então, se eu, por exemplo, assignar isso a uma variável, eu vou conseguir ter todo o meu texto, todo o arquivo de texto dentro de uma única variável. Essa é uma possibilidade. Uma segunda possibilidade é o readline. Só que tem um porém. Vamos tentar aqui escrever o file 3.readline.
ele não vai me retornar nada. Por quê? Porque está errado? Não. Porque quando eu faço leitura de arquivo de texto, imagina que a gente tem um ponteiro, né, dizendo dentro do arquivo de texto onde que a gente está procurando nossa informação. Como a gente já leu o arquivo do começo ao fim, esse ponteiro está no final do arquivo. Então, qualquer leitura que eu fizer vai retornar vazio. Então, eu preciso voltar o arquivo para a sua posição inicial. Para fazer isso no Python, eu posso usar o seek. E eu vou procurar a posição 0, né, do meu arquivo. Então, file.seek 0. E aí eu uso file.readline. Quando eu faço readline, o que ele faz? Ele lê a primeira linha e para a execução. Se eu fizer de novo, file 3.readline, ele vai ler a segunda linha e assim por diante. Cada execução que eu fizer, observem, ele lê a linha de baixo e para o ponteiro na sequência. Tudo bem? Então, essa aqui é uma forma que a gente consegue ir lendo o arquivo linha a linha. Tá? Legal. Um outro método que é legal a gente conhecer, vamos voltar o seek ali para 0, né? E é o readlines. Esse método, ele vai ler todas as linhas, só que ele vai colocar já as linhas num formato de lista, onde cada elemento da lista vai ser uma das linhas do meu arquivo. Tudo bem? Dependendo do tipo de processamento que a gente queira fazer, essa maneira pode ser mais interessante. Tudo bem, gente? Então, o básico de leitura e escrita foi isso que a gente falou aqui. Como a gente está falando de arquivo de texto, é bem importante que a gente trate de strings, de manipulação de strings, né, de textos. E aqui eu vou colocar alguns métodos que são importantes, que são úteis na manipulação de strings. Então, vamos colocar aqui manipulação de strings. String é qualquer linha, qualquer texto, né? Então, vamos supor que eu tenha a seguinte string. Espaço, esse é meu texto. Tá? Então, espaço antes, espaço depois, e eu criei ali uma variável. Um método muito importante, muito usado para string é o find. Então, string.find. E aí, vamos supor que eu queira descobrir o texto, por exemplo, Eu quero encontrar essa string aqui, esse né, isso que está aqui dentro do argumento, na minha variável. Se eu executar, o que ele vai me retornar? Ele vai retornar a posição desse pedaço, né? Na verdade, a posição de onde começa isso aqui no meu texto. Se eu colocar várias letras, é óbvio, né? Ele sempre vai retornar o início daquele texto. Caso não exista isso no texto, ele vai retornar -1. Então, olha que interessante. Eu consigo usar esse comando para saber se existe ou não uma substring dentro de uma string, e caso exista, eu consigo saber a posição. Tá? Outra coisa interessante é que muitas vezes esses espaços antes e depois são indesejados, né? Eles podem atrapalhar o processamento. Então, existe o método strip, string.strip. E vejam, ele cortou os espaços antes e depois, tá? Pessoal, é interessante mencionar que esses comandos, eles não alteram a string principal, original, tá? Eu poderia, se eu quisesse, salvar isso em cima, né? Então, eu colocaria, por exemplo, string igual string.strip, e aí ele salvaria essas alterações. Mas aqui eu não quero fazer isso. Um outro método bastante interessante é o replace. Então, imaginem que eu quero trocar duas exclamações por 3 exclamações. String.replace. Aí eu vou colocar o texto que eu quero tirar, vírgula, o texto que eu quero colocar. Então, vejam que aqui, originalmente, eu tinha 2 exclamações, e agora eu tenho 3 exclamações. Tá?
Um outro método que é bastante útil, eu uso bastante, é o split. Então, o split, string.split, ele vai separar os elementos, né, as palavras da variável. Observem que ele separa por algum elemento que eu escolhi, né? Como eu não coloquei nada, ele assume por padrão que o separador é o espaço, tá? Então, vou fazer um teste só para mostrar, mas que não vai fazer muito sentido. Vamos supor que eu separe pela letra E. Não vai fazer muito sentido, mas toda vez que ele acha uma letra E, ele vai considerar ali uma quebra de elemento. Para fazer uma coisa mais útil, a gente pode voltar aqui nesse arquivo file3 e vamos ler ele, né? Então, vamos criar uma variável auxiliar, var auxiliar, é igual a file3.read. Se eu olhar essa minha variável auxiliar, opa, tem que voltar, né? file3.seek0. Aí. Então, lembrando, aqui eu tenho todo o meu texto que estava lá naquele arquivo. E aí eu quero fazer o seguinte, eu quero que cada linha seja uma célula diferente, assim como da mesma forma que o readlines faz. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar esse /n como separador, né? Então, eu posso fazer o seguinte, string var auxiliar ponto split, e aí eu coloco aqui o separador que eu quero usar, no caso aqui /n. O que ele vai me retornar? Exatamente o que eu pedi, onde todos os lugares onde tinha /n, ele vai apagar e vai considerar aí como separador, tá? Diferente ali do caso do readlines, ele vai apagar esse /n, tá bom? Então, é uma maneira equivalente aí de fazer esse mesmo processamento. E também para ilustrar essa questão, né, de como que significa a separação. Se eu colocar, por exemplo, linha aqui, ele vai considerar todo esse string como separadora e vai ter simplesmente primeira, segunda, terceira e assim por diante. Bom, com relação ao processamento de arquivos de texto, basicamente o que a gente tem que fazer é isso. Então, só relembrando, né, a gente tem a leitura, a gente tem que sempre lembrar de fechar o arquivo, né? Caso a gente use essa notação i, a gente não precisa. Aqui eu preciso fechar o arquivo 3, que eu ainda não fiz. Então, vamos colocar um novo aqui, file3.close, tá? E agora, vamos partir para dois exemplos um pouco mais interessantes aí de aplicação, para que a gente veja aplicações mais práticas, né? Então, vamos chamar aqui de exemplo 1. Exemplo 1. Vamos supor que eu tenha lá uma variável, um arquivo, prod.txt, que é um arquivo de saída de algum tipo de simulador que eu esteja trabalhando, tá? Então, tem aqui algumas informações de cabeçalho, né? Sempre tem, e eu tenho algumas colunas. Então, no caso aqui, vamos supor que o meu problema, que eu queira extrair os dados aqui de dia, tá? E de taxa de óleo. O resto não me interessa. Eu quero uma lista com esses valores, outra lista com esses valores. Como é que eu posso tentar fazer um programa com isso? Vamos lá tentar fazer isso passo a passo. Em primeiro lugar, vamos chamar aqui de arcprod, vai ser o arquivo que eu quero trabalhar, prod.txt, tá? Eu vou criar uma variável dias, que vai ser uma lista vazia, e um vazão óleo, que vai ser uma lista vazia. Daqui a pouco a gente vai entender o porquê disso. E aí vamos lá, we open arcprod R, né, porque eu vou ler esse arquivo, as f, 2 pontos,
eu vou querer ler linha a linha do meu arquivo. Só que vocês observaram que eu tenho um cabeçalho. Eu não vou querer começar a interpretar na primeira linha, né? Porque minha primeira linha está escrito isso aqui que eu não sei o que é. E eu não estou interessado nisso. Eu vou querer que ele pule 1, 2, 3, 4, assim por diante, 7 linhas. Então, eu vou usar o enumerate. Lembrem-se que o enumerate vai me dar tanto o valor da informação quanto o contador. Então, i, vírgula, line, in, enumerate, f, tá? Falta o for, né? For, i, in enumerate f, beleza. Bom, o que eu vou querer fazer? If line, if i, se o contador for maior do que 7, né? Porque se for menor do que 7, eu quero que ignore. São aquelas linhas do cabeçalho que não me interessam. Se for maior do que 7, eu vou fazer o seguinte, valores é igual a line.split. Por quê? Porque nesse caso, a minha linha vai ter isso aqui, né? Vai ter essas informações. Essas informações, se eu usar o split, eu vou ter elas separadas. E aí observem que eu quero a informação inicial da primeira posição e a da última posição, né? E aí eu posso tentar fazer o seguinte: dias.append valores 0, que é a primeira posição, vazão óleo.append valores menos 1, lembrando que essa aqui é a última posição. Se eu rodar isso aqui, opa, faltou os 2 pontos, e isso aqui é para frente, né? Tá. Se eu rodar isso aqui, ele vai conseguir rodar bem as primeiras linhas, e vamos ver se vai dar certo. Opa, não deu. Ele me disse o seguinte, que essa lista valores está fora do range. Estranho, né? Porque se eu olhar aqui, ele sempre vai ter esses valores, né? Então, vamos inspecionar essa variável valores. É uma variável limpa. É uma variável vazia. Por que está desse jeito? Prestem atenção. Na hora que eu faço a leitura, se eu olhar como é que está a linha online, ela é uma linha vazia. É a última linha do meu arquivo. Então, ele executou todas as linhas do meu arquivo, inclusive a última, né? Uma forma que eu tenho para reverter isso é usar aquele valor, aquele try, né? Aquele outro laço, try. E aí eu vou tentar fazer isso. Se eu não conseguir, except, eu tenho uma sintaxe pass que é não faça nada, ignore. Se der certo, coloque os valores, se não der certo, siga em frente. Então, se eu executar isso aqui agora, olha o que aconteceu. Eu vou ter duas variáveis que eu criei, né? A variável dias. E se vocês observarem esses dias, eu tenho exatamente, né, esses números, apenas esses números, tá? E vazão óleo, se vocês observarem, são esses números aqui. Beleza? Então vejam que eu consegui, de dentro de um arquivo de texto, extrair apenas as informações que me interessavam. Tá? Isso aqui é um tipo de aplicação bem típica aí, né, de quem trabalha com simulação numérica. Legal? Um outro exemplo bastante interessante que a gente pode tentar trabalhar, que a gente costuma precisar, é o seguinte. Então, vamos chamar aqui de exemplo 2. Type nome do arquivo, vamos ir para lembrar, composições, type, composição.txt, tá? Então eu tenho esse arquivo aqui, que no caso é um arquivo de entrada de um outro tipo de simulador. Então eu coloco todos os dados que eu preciso, isso aqui também é um tipo de arquivo de entrada bem típico aí, então eu tenho ali uma série de comandos e de atributos que eu preciso passar para o programa entender. Vamos supor que eu queira mudar o pH desse arquivo. Então, esse arquivo aqui é o meu arquivo master, tá?
e eu quero que meu programa crie vários valores de pH para esse mesmo linha. Então, falando em termos de arquivo de texto, eu quero pegar essa linha e alterá-la. Se a gente observar, eu preciso ter alguma coisa naquela linha que seja única para que eu consiga saber que aquela é a minha linha a ser alterada, né? Então, eu consigo olhar que nesse caso, tá? A palavra pH só aparece aqui. Então, eu posso falar para o programa ler linha a linha, copiar de um arquivo para o outro, tá? E se ele encontrar o pH, eu vou alterar esse arquivo, tá bom? Vamos ver como é que a gente consegue criar esse programa. Eu vou criar lá um arquivo de entrada, que vai ser esse composição.txt, e eu vou criar um arquivo de saída, que vai ser composição alterada.txt. Beleza? Vejam que esse arquivo segundo não existe. E eu vou criar lá uma variável que vai ser meu novo pH. E eu vou, por exemplo, por 6. Beleza. Vamos abrir esses dois arquivos. With, open, arc, entrada, como leitura, as f1, vírgula, open, arc, saída, como escrita, as F2. Veja que a sintaxe permite que eu abra dois arquivos, né, ao mesmo tempo. For line em F1, quer dizer, eu vou iterar em todas as linhas dessa variável 1, tá? E aí eu vou fazer o seguinte. Veja que essa variável linha recebe a linha que foi lida do arquivo. Se if line.find pH for diferente de -1. O que isso aqui quer dizer? Ele vai procurar o texto pH dentro da linha. Se ele não encontrar, lembra-se que a gente discutiu anteriormente, ele vai retornar um -1. Se for diferente de -1, significa que existe o pH naquela linha, né? O que eu vou fazer nesse caso? Eu vou alterar o valor da linha. Line vai ser igual f pH falta um barra n, né? E aqui eu vou colocar a minha variável, novo pH. Aqui eu vou fazer um parênteses, tá, gente? Isso aqui é uma maneira de formatar dados dentro do Python, que é criar uma string dependente aí de uma variável. Então, eu coloco f na frente, escrevo a minha string, e onde eu quero o valor variável, eu coloco aqui entre colchetes, tá? Então, ele vai trocar esse valor aqui pelo valor 6. E pronto, eu só quero fazer isso. Porque depois eu vou simplesmente escrever a linha na variável 2. E eu vou imprimir na tela só para ficar visual também, tá? Não seria necessário. Print line igual a espaço. Então, de novo, vamos rever o que esse programinha vai fazer. Ele vai abrir os dois arquivos, tá? O de entrada e o de saída. O de entrada como leitura, o de saída como escrita. Ele vai ler todas as linhas do meu arquivo de entrada, né? E observar linha a linha. No caso eu não encontre pH na linha, né? Ou seja, se isso aqui for igual a -1, ele vai pular para cá direto e vai gravar a linha, que é a mesma linha do arquivo de entrada. Tudo bem? Se tiver o pH escrito na linha, ele vai escrever isso aqui no lugar da linha original. E ele vai salvar tudo isso no arquivo 2. E aí, executando isso, observem que o que eu tenho é exatamente igual ao meu arquivo de entrada. Eu copiei linha a linha, só que quando eu cheguei naquela linha que tinha o pH escrito, eu escrevi a minha variável, tá? Se eu olhar como é que está aquele meu arquivo de saída, né?
Se eu for lá no doses, escrever type, comp alterada, .txt, ele tem exatamente essa informação. A composição vai ter essa informação, tá? Esse tipo de programa é bastante útil quando a gente está trabalhando com simulação, porque às vezes a gente quer testar um monte de possibilidades diferentes, né? E aí eu consigo criar todos os meus arquivos de entrada, simular e fazer o processamento, né? O pós-processamento aí dos dados de saída, como a gente fez no exemplo 1. Beleza? Bom, pessoal, o que eu queria mostrar para vocês era isso, tá? Eu espero que tenha agregado bastante aí para a vida de vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida ou comentário, deixem aí nos comentários que eu vou procurar responder. Quem ainda não está inscrito, se inscreva aí no canal para conseguir ir acompanhando o que a gente vem postando. E depois vocês podem baixar esse arquivo lá no meu GitHub. Obrigado, um abraço para todos. Até mais!